Terminou o jogo pela Copa do Brasil, Jacuipense 1, Bahia 4. O Bahia, com esse resultado aí, 4-1 contra Jacuipense, avança para a segunda fase da Copa do Brasil. E também com este triunfo, o Bahia ele consegue estancar a sangria, não quer dizer que melhorou 100%, mas consegue estancar a sangria depois da derrota cachapante por 6-0 contra o Sport Clube do Recife. Então o Bahia avança na Copa do Brasil e faz um bom jogo. Não quer dizer, não se pode enganar, ou se enganar com esse Bahia agora, mas a gente percebe que algumas coisas vão se encaixando direitinho. Por exemplo, a volta de Rezende ao meu campo aí, a volta de Rezende ao jogo foi fundamental. O Rezende demonstra que é um jogador que não pode de jeito nenhum ficar fora do Sport Clube Bahia, é titular absoluto do Sport Clube Bahia. E a zaga, com a saída do jogador Raul Gustavo, que infelizmente se machucou, né, e provavelmente esse ano não vai jogar, né, tão cedo, né? Então o Gabriel Xavier fez um bom jogo, deu um susto, saiu, a gente pensou até que tinha se machucado, mas foi apenas cãibra. Então o Gabriel Xavier faz um bom jogo, a zaga conseguiu fazer um bom jogo. O Bahia apresenta as falhas que nesse caso aí se pode perceber, olha, as falhas estão ali, mas aí a gente já percebe que um certo alívio, considerando que há um cuidado, há uma atenção por parte do sistema defensivo, para que não se abra tanto o jogo, não se abra tanto espaço para que os adversários possam avançar e fazer gols. Então a gente sabe que o Jacuipense não é uma equipe assim fortíssima, mas é também uma equipe boa, uma equipe que está na semifinal do Campeonato Baiano. Então o que é que acontece? O Bahia fez 4-1, fez 4 gols, né? Durante muito tempo ficou em 4-0 o jogo, e já no finalzinho do jogo é que levou um gol aí do Thiaguinho, aí, o jogador do Jacuipense. Dá para perceber que o Bahia ainda, com o seu sistema de avançar nas linhas, que é uma coisa interessante, mas que esse avançar de linhas precisa de um sistema defensivo mais forte. E aí a presença do Cauli, muito interessante no meio de campo, muito diferente do Daniel, que o Daniel segura bastante a bola, distribui o jogo, mas o Cauli conseguiu mostrar mais eficiência. Cauli e também o Acevedo, que vem se mostrando bastante eficiente nos jogos. O Cicinho, essa questão, a grande questão. O Cicinho vai avançar ou não? Vai melhorar ou não? O Cicinho, que já tem 34 anos de idade, foi adquirido junto ao Ludogorets da Bulgária, é um jogador titular lá na Bulgária, mas a gente percebe que o Cicinho deixa muito a desejar. Ainda vejo que, por exemplo, o André não perde nada em relação ao Cicinho. Acho que o André tem vaga garantida em relação ao Cicinho, e até mesmo o Borel. Até agora o Cicinho não mostrou para que veio. Não sei se vai avançar, não sei se vai melhorar. A gente percebe uma certa técnica, uma certa qualidade, mas a gente vê que ele está chegando sempre atrasado, falta velocidade, o sistema defensivo com ele não se mostra muito, não dá tranquilidade para o torcedor do Sport Clube Bahia. Portanto, a gente vê destaques aí nesse jogo, por exemplo, Gabriel Xavier, Cauli, Acevedo. A gente vê que funcionou bem o ataque ali com o Biel, Acevedo, por exemplo. É muito, muito interessante também. A zaga também, voltando à zaga, a gente pode ver que na saída do Raul Gustavo, como já falei, mas a gente vê também, por exemplo, o Marcos Vitor, né, o David Duarte, que entrou aí depois. A gente vê que o Bahia vai se arrumando aos poucos. Acho que o time vai pegando jeito, vai pegando qualidade, o sistema defensivo melhorando aos poucos. Mas evidentemente que tem muita coisa para melhorar nesse Sport Clube Bahia, se preparando
para o Campeonato Brasileiro da Série A, que já começa no próximo mês de abril. Então ainda precisa, vejo que o Bahia ainda precisa no meio de campo, precisa mais reforço no meio de campo, então precisa contratar para o meio de campo e para o ataque. Bahia precisa contratar urgentemente. E agora precisa contratar mais um zagueiro, né? Mais um zagueiro, porque o Raul Gustavo, ele, nessa temporada, não joga mais, né? Pelo jeito, ele não joga mais. Então é a vez de pensar num defensor urgentemente, meio de campo e ataque. O Everaldo entrou no segundo tempo. A gente vê que a participação do Ricardo Goulart tem sido muito boa, tem sido muito interessante, né? Hoje não teve sorte aí para não teve muita chance de gols, mas muito interessante também. O Ricardo Goulart saiu para a entrada do Everaldo, que não fez muita coisa. A gente vê que de assistência ele é bom, mas ainda perde muita oportunidade de gols. Então, é isso aí. Então, o que mais a gente pode pensar nos jogadores dessa noite contra o Jacuipense? Os substitutos, né, os jogadores que entraram na substituição, por exemplo, o equatoriano Chaves, Juan Chaves, apresenta a sua capacidade de velocidade, e a gente vê que com a saída do Rezende, né, que é volante, né, houve uma certa... Não teve muito problema com a saída do Rezende, mas o Rezende faz falta nesse time titular. Então não se teve muito problema. A entrada do Juan Chaves no lugar do lateral esquerdo, o Matheus Bahia, qual é a diferença? O Matheus Bahia não tem a velocidade que o Chaves tem, mas eu vejo que ele apresenta mais capacidade defensiva. A defesa fica mais segura com o jogador Matheus Bahia. O Mano Chaves tem essa qualidade de velocidade, essa qualidade de auxiliar no meio de campo para o ataque, mas aí o sistema defensivo fica um pouco falho. Então, essa é a questão. O que é que precisa melhorar nesse Bahia? Melhorar mais esse meio de campo e o ataque. A questão das linhas altas, né, da linha alta, é uma coisa importante, contanto que o sistema defensivo melhore. Com o Cicinho, não vejo essa possibilidade na lateral direita de se melhorar a parte defensiva. Não vejo muito essa possibilidade. Na ponta, como ponta, o jogador Vitor Jacaré tem sido importante, né? A gente vê que o Jacaré não tem muita técnica, mas tem muita garra, se joga muito, né? Como se diz assim, dar muito em cada jogo dele. Então é um jogador que tem muita garra e que em determinados momentos sabe aproveitar bem as oportunidades para fazer o gol. Então o Vitor Jacaré, sim, na minha opinião, continua merecendo espaço nesse time, nem que seja para ser substituído depois ou para entrar em segundo tempo, porque ele dá sustentação no ataque e cria mais possibilidades de gols. Claro que também erra bastante, essa que é o problema em relação à técnica. Então, o que dizer mais desse Esporte Clube Bahia? 4, Jacuipense 1, Bahia ganha e mostra um certo ar de segurança, mas claro que não se pode se enganar quando se pensa nos clubes da Série A, né? Quando se pensa nos times da Série A. O Jacuipense, com todo respeito, é um dos grandes times do futebol baiano, tem que ser demonstrado um dos grandes times do futebol baiano, mas não dá para medir por essa régua o Esporte Clube Bahia. Então, os times do Nordestão, os times da Série A, aí sim que a gente vai ver a qualidade do Esporte Clube Bahia. O Iago Felipe estreou hoje, né?
não deu para tirar muita coisa do Iago Felipe, mas a gente vê que é um jogador propositivo, né, com velocidade, mas não dá para se dizer muita coisa dele. Né? Considerando o que ele já fez no Fluminense, a gente vê que jogador que sabe aproveitar as oportunidades, mas claro, ele entrou no segundo tempo, e aí é mais para pegar minutagem, pegar mais experiência e se entrosar com o time, mas inclusive podemos dizer, mostra confiança. É um jogador que também demonstra que merece o respeito, merece a confiança. Então, Jacuipense 1, Bahia 4, Bahia avança para a segunda fase da Copa do Brasil, e neste domingo também agora o Bahia já vai jogar pela Copa do Nordeste contra o grande rival, que é o Sport Clube Vitória, que mais uma vez decepciona também a sua torcida, né, o Vitória, e foi eliminado na primeira fase também da Copa do Brasil, perdendo para o Nova Iguaçu. Acho que foi esse o time que o Vitória perdeu. Dos jogos dos times baianos, 4 times aí se despedem do campeonato da Copa do Brasil. Já na primeira fase, apenas o Bahia que avança, né? Apenas o Bahia que avança. É isso aí, até o nosso próximo vídeo, mas antes, lembrando que dê um like, é muito importante que você dê um like, que fortaleça o nosso canal Arquibancada JNS Futebol, esse canal que é feito exclusivamente para você, torcedor e torcedora do Esporte Clube Bahia. Inscreva-se, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias nós temos novidades do Esporte Clube Bahia. Todos os dias, às 7 horas da manhã e a partir do meio-dia. Ok? É isso aí, até o nosso próximo vídeo.